Ele quer conduzir a nossa caminhada. Então uma das palavras proféticas que são liberadas quando Cristo está na iminência, né, de chegar e se manifestar em carne, é que Ele não apenas ia trazer luz para quem está nas trevas, na sombra da morte, mas que Ele iria dirigir os nossos pés no caminho da paz. Então eu quero começar lendo o Salmo 32, dos versículos 8 a 10, que diz o seguinte: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Bom, quero começar em primeiro lugar destacando o versículo 8. Deus, mais do que uma promessa, claramente Ele mostra o desejo e o anseio dEle em relação a cada um de nós. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Uma das coisas que eu enfatizei semana passada foi que Deus não apenas prometeu um caminho, mas juntamente com a promessa de um caminho, o caminho santo, como Deus fala por boca do profeta Isaías, é que enquanto trilhássemos esse caminho, haveria uma voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Em outras palavras, Deus não apenas propõe um caminho, mas Ele oferece recursos para que a gente possa trilhar de forma bem sucedida esse caminho. E nós precisamos entender que essa disposição de Deus de instruir, de ensinar, de dar conselho, é tanto uma promessa que externa a vontade dEle, como também uma provisão que já nos foi disponibilizada, principalmente na pessoa e na obra do Espírito Santo. Depois de falar do que Deus quer fazer, no versículo seguinte, o 9, no 8 Deus está falando do que Ele quer fazer. Eu vou instruir, eu vou ensinar, eu vou dar conselho. No 9, Deus fala a respeito da nossa interação com Ele. Ele diz: não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Talvez você nunca tinha percebido, mas Deus na sua palavra está dizendo: não seja burro. No sentido literal, né, de depender de um cabresto. Alguns de nós queremos viver mais ou menos assim: olha Deus, o negócio é o seguinte, eu estou saindo, se não é a sua vontade, o Senhor é que me pare. Deus está dizendo: não se comporte dessa forma. E diz: isso é o comportamento de um animal que não tem entendimento. Deus está dizendo: eu quero instruir você, tratando você como uma pessoa que tem entendimento. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não quero te conduzir à força, eu não quero impor, dominar ou controlar sua vida. Eu quero te dar instruções e conselhos. E cabe a você, tanto ser sensível para ouvir minha voz, como decidir se você irá ou não me obedecer. Então nós, se por um lado podemos esperar na vida cristã essa dinâmica de instruções da parte de Deus, e é lógico que temos as instruções gerais, genéricas para todo o cristão, estabelecidas na palavra de Deus, mas nós também precisamos viver, né, num relacionamento com Deus, esse aspecto e esse ambiente de direcionamentos pessoais, de coisas que dizem respeito à nossa vida, ao nosso chamado, ao cumprimento do nosso propósito, a maneira como não apenas nos relacionamos com Deus, mas como conduzimos a nossa casa e assim por diante. Então, entender isso é importante. O verso 10 termina dizendo: muitos são os sofrimentos do ímpio. Para mim, está presumido aqui no contexto que justamente porque ele não vive o recurso de um Deus que ensina, que instrui, que dá conselho, ele acaba se dando mal. Mas a Bíblia diz: mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Muitas vezes essas instruções e conselhos de Deus são expressões e manifestações da sua misericórdia para nos conduzir a viver algo melhor e para nos poupar de sofrimento. Então, o tema de hoje é guiados por Deus, né? Ou se tivesse que traduzir isso numa linguagem bem mais simples, como viver a liderança do Espírito Santo. Deus quer guiar a minha e a sua vida. E há uma diferença enorme, como eu disse, entre essa instrução gentil que Deus quer trazer e o controle à base do cabresto. Os resultados também que vamos experimentar na nossa vida vão depender da nossa atitude. Então, em primeiro lugar, eu quero fortalecer a ideia que já apresentei aqui do Salmo 32:8, de que Deus quer nos guiar. Semana passada demos destaque aqui a Romanos 8:14. Os que são
filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? Na verdade, o texto diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós vimos que um dos sentidos da palavra guiado significa ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. É lógico que muito mais do que apenas um direcionamento profético, a liderança do Espírito Santo é para nos ajudar em toda a caminhada cristã. Às vezes Deus não quer apenas dizer o que é que nós temos que fazer, no sentido de operar um dom, de servir uma pessoa, mas de como devemos nos conduzir. Em outras palavras, Ele quer guiar a minha e a sua vida até que a gente complete essa carreira, até que a gente cruze aquela linha de chegada. E nós só precisamos entender que, de fato, esse é o interesse de Deus, é o anseio de Deus, é a vontade de Deus. Nenhum de nós deveria duvidar disso. A palavra profética que foi dada, Lucas capítulo 1, versículo 79, quando Zacarias, o sacerdote, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, começa a anunciar aquilo que Deus faria. Ele diz em Lucas capítulo 1, verso 79. O 78, só para dar o pano de fundo, ele diz, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele está falando da vinda de Cristo que estava já na iminência de acontecer. Aí ele diz no verso 79, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus deseja nos conduzir a nossa caminhada. Então uma das palavras proféticas que são liberadas quando Cristo está na iminência, né, de chegar e de se manifestar em carne, é que Ele não apenas ia trazer luz para quem está nas trevas, na sombra da morte, mas que Ele iria dirigir os nossos pés no caminho da paz. Nós precisamos ter essa convicção. Isso não é apenas para um ou outro crente, né? Eu, quando garoto, me lembro de ouvindo homens, mulheres de Deus compartilhando experiência, eu pensando, pena que conosco, os meros mortais, isso não acontece. E durante muito tempo, eu fui escravizado por esse tipo de pensamento, que me manteve longe de algo melhor que poderia estar sendo experimentado, até que fui convencido pelas Escrituras, que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não aceito a ideia de Deus ter um filho predileto, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Então, cada vez que eu percebia Deus fazendo algo profundo na vida de alguém, aquilo me inspirava. Né? Houve uma época em que eu me alegrava por ele e me entristecia por mim, dizendo, essas coisas não acontecem comigo. Né? E houve um momento onde eu comecei a me alegrar pela pessoa e me inspirar. Se ele pode viver isso, eu não tenho que viver exatamente a mesma coisa, mas eu posso experimentar algo parecido. Nós precisamos crer, né, que esses recursos estão disponíveis a cada um de nós. E antes de eu pedir para você dar um amém, prepara para dar um amém bom. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então vamos tentar entrar no caminho mais prático, né? Como Deus guia. Em primeiro lugar, já mostramos que Deus não quer impor a sua vontade. Em Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus, na chamada, na apelidada por nós mesmos, não pela Bíblia, a oração do Pai Nosso, Ele disse que nós devemos orar, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Deus não impõe a sua vontade, Ele espera que haja rendição à sua vontade. Em outras palavras, Ele não deseja nos guiar como o homem guia o cavalo ou a mula abaixo de um cabresto. E Ele pede para a gente não se comportar como tal. Ele não apenas não vai fazer isso, mas Ele pede que a gente não age como se essa fosse a maneira dEle tratar e trabalhar conosco. No Getsêmani nós vemos Jesus dobrando os joelhos, Mateus 26, 39, nos mostra Ele dizendo, seja feita a tua vontade, não a minha. Toda a orientação bíblica mostra que o homem precisa se render à vontade de Deus. Tiago 4,15, ele diz, vocês estão dizendo, hoje ou amanhã, mudaremos a tal cidade, vamos fazer isso ou aquilo. Vocês tinham que dizer primeiro, se o Senhor quiser. Nós precisamos aprender a viver uma vida de rendição, de submissão à vontade de Deus. Isso é algo pelo qual oramos. Mas não é apenas o clamor, é a atitude de rendição e submissão que permite que o Senhor possa nos dirigir. Muitas vezes nós já estamos tão teimosos, obstinados, determinados, né, que não damos espaço a Deus sequer para nos dirigir. Pastor Luciano, vamos logo para a parte prática. Como Deus nos dirige? Em primeiro lugar, e antes de mais nada, aliás, essa é a base pela qual nós vamos julgar todas as outras. Deus nos dirige por meio da sua palavra.
A gente trabalhou muito semana passada a ideia de que o cristianismo, desde as promessas do Antigo Testamento, depois no livro de Atos, ele era apresentado, intitulado, rotulado como o caminho. Porque Deus está dizendo, eu tenho um trilho no qual você vai andar. Em outras palavras, você não vai viver da forma como você quer. O caminho e o trilho já foi predeterminado. E o Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quase sempre a ideia de direção de Deus está atrelada ao conceito de caminho. Em outras palavras, eu e você precisamos saber como nos conduzir. Desde o momento em que passamos pela porta, estamos trilhando um caminho com direção, né, e destino final, como sendo a vida eterna. Eu e você precisamos saber como nos conduzir no caminho. E boa parte dessas instruções já nos foram dadas por meio da palavra de Deus. E algo que eu e você precisamos entender é que se nós não andamos nem naquilo que de básico já nos foi dado, a gente não deveria esperar que Deus então tratasse conosco no nível personalizado, né, com nível de revelação, o direcionamento profundo. Tem muita gente orando e pedindo um direcionamento de Deus. Imagina Deus olhando dizendo, crente, você não faz nem o básico que eu já instruí, que é o que todo mundo deveria fazer. Agora você está esperando que eu vá te dar direcionamento personalizado. Aliás, em Ezequiel, no capítulo 20, se você for rápido de endereço, me acompanha lá. Ezequiel, capítulo 20. Logo nos primeiros 3 versículos, a gente lê assim, no 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Antes dos camaradas abrir a boca para pedir o conselho de Deus, Deus já está dizendo, é ruim que eu vou falar alguma coisa para vocês. E se você vai lendo os versículos seguintes, eu não vou ler o texto todo para não me estender, né? Mas você vai entender que Deus fala não só a respeito do que Ele já tinha feito por eles e como eles não tinham interagido, mas especificamente no versículo 16, Deus diz, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu já estabeleci o padrão, o básico da caminhada de vocês, e vocês não dão a menor atenção. Agora vocês acham que vão sentar diante de mim e ter direcionamento personalizado. Ele está dizendo, é ruim que vocês vão passar para o próximo nível antes de ser fiel nesse primeiro. Aliás, algo que eu e você precisamos entender é a declaração de Jesus, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Não existe promoção para o próximo nível, enquanto eu e você não andamos em fidelidade nos primeiros níveis.